Você já orou até perder a voz, e mesmo assim o céu permaneceu em silêncio? Já sentiu que suas lágrimas tocavam o chão, mas não subiam até Deus? Eu senti isso, por dias, por meses. E num certo momento, eu acreditei que ele tinha me abandonado. Foi nesse dia que a minha fé quase morreu. Mas foi também nesse silêncio mortal que eu descobri o som mais poderoso do universo. E hoje, eu preciso te contar o que realmente acontece quando Deus decide não responder. Eu não sou pastor, não sou profeta, não sou um escolhido. Eu sou apenas alguém que acreditou, com força, com fé, com todo o coração. E por isso mesmo, o silêncio dele me destruiu mais do que qualquer guerra, traição ou dor humana. Porque quando você acredita de verdade, cada segundo sem resposta se torna um inferno particular. A oração vira angústia, a fé vira desespero, e o silêncio vira uma sentença invisível, que te corrói por dentro, enquanto todo mundo acha que você ainda está de pé. Foi assim comigo. Eu orei, eu jejuei, eu gritei com os olhos fechados e o coração quebrado. E a única resposta que veio foi o silêncio. Nenhuma visão, nenhuma palavra, nenhuma mudança. Só o som seco da minha respiração cansada no meio de um quarto escuro que parecia o fim. Foi nesse dia que a minha fé quase morreu. Mas sabe o que ninguém te conta? É que o silêncio de Deus não é um abandono, é um treinamento. Ele não fala porque está te ensinando a ouvir. Ele não age porque está te ensinando a resistir. Ele não aparece porque está te ensinando a andar sozinho no escuro, com os olhos da alma. E foi nesse escuro onde ninguém me via que eu ouvi algo diferente. Não era uma voz comum, não era uma revelação. Era como uma lembrança que veio de dentro da minha própria dor. Permanece, mesmo quando tudo em ti quiser desistir. Ali, sem perceber, eu ouvi o que ele estava tentando dizer o tempo todo. Não com palavras, mas com silêncio. E foi ali que algo em mim começou a mudar. Você quer saber por que tudo em você morreu? Porque só morrendo, você pararia de fugir. Sabe o que eu percebi depois de quase enlouquecer? Que eu não era mais só eu. Dentro de mim, haviam dois. Um, quebrado, destruído, ajoelhado no chão frio, olhando para o céu fechado. E outro, silencioso, resistente, observando a dor sem ceder. Foi nesse dia que eu entendi. Nem toda dor é para ser vencida. Algumas são para ser atravessadas. E quando parei de lutar contra o silêncio, ele mudou de forma. Não era mais o vazio me punindo, era a ausência me forjando. Como o fogo que não fala, mas transforma tudo que toca. Naquele momento parei de esperar uma resposta e comecei a me tornar uma... Sim, Deus estava calado. Mas talvez fosse porque ele já tinha dito o que eu precisava ouvir antes da dor. E agora era a minha vez de caminhar. Eu me levantei sem certeza. Eu caminhei sem direção. Mas eu não parei. E talvez seja esse o verdadeiro sentido da fé. Não entender, não ver, não ouvir, e ainda assim, continuar. E foi ali, quando dei o primeiro passo sem chão, que ele me moldou por dentro. Não com promessas, mas com resistência. Na ausência, aprendi a ouvir minha alma. No deserto, descobri que minha fé não precisava de milagres, só de coragem. Foi nesse ponto que tudo mudou. No início, eu orava ajoelhado sobre uma pedra fria como abandono. Agora, era a mesma pedra, mas ela me sustentava de pé. No terceiro dia, enquanto o mundo ainda dormia, algo em mim despertou. Não pela fé, mas pela exaustão. Já não havia nada em que acreditar. Nenhuma chama acesa, nenhuma esperança escondida. Só eu, meu corpo ainda ferido, minha alma cansada de perguntar, minha mente finalmente em silêncio. E foi nesse vácuo absoluto que algo aconteceu. Não foi uma visão, não foi um anjo, não foi a voz de Deus. Foi um sussurro, vindo de um lugar que eu não sabia que existia dentro de mim. Uma voz rouca, antiga, quase esquecida pelo tempo. Ela não gritava,
Ela nem chamava meu nome. Ela apenas disse: volte a andar, mesmo com os ossos quebrados. Eu não sabia quem era. Mas o som era tão nítido que parecia mais real do que a própria realidade, e naquele instante eu soube. Alguém estava me observando. Não como um juiz, mas como quem já esteve onde eu estava e sobreviveu. Aquela voz tinha um nome. Ninguém o vê. Ele não se mostra. Mas todo ser humano que passou pelo silêncio de Deus já ouviu a sua presença. Ele não dá respostas. Ele não cura feridas. Ele apenas entrega frases como espadas, curtas, frias, dolorosas e libertadoras. Você sobreviveu. Agora ande como quem morreu. E voltou. Foi a primeira vez que senti que não estava sozinho. Não porque Deus falou, mas porque alguém compreendia o vazio. A alma que ouve o vidente carrega cicatrizes que o mundo não pode ler. Mas os despertos reconhecerão esse silêncio em seus olhos. Alguns dizem que a força vem da fé, outros dizem que vem da esperança. Mas eu descobri que a força verdadeira nasce quando tudo isso morre, e mesmo assim você se recusa a ficar no chão. Não há glória aqui, não há música épica tocando ao fundo, só há o som da sua respiração. E a escolha: levantar. Mesmo que nada faça sentido. Foi aí que entendi. Deus não responde porque Ele quer que você se torne a resposta. E naquele silêncio, eu comecei a construir algo que nenhum milagre poderia entregar. Não era mais sobre alívio, era sobre transformação. E transformação dói. Mas é essa dor que forja os imortais, os que caminham no escuro sem promessas, os que sangram e ainda assim permanecem. Os que não precisam entender, só resistir. Resistir é o novo milagre. E ninguém vai aplaudir isso. Ninguém vai ver. Mas o céu inteiro se move por quem se recusa a parar. Naquela madrugada, sozinho, sem luz, sem consolo, sem visão, eu decidi me tornar a rocha que eu tanto pedia para cair do céu. E foi aí que tudo mudou. Não fora de mim, mas dentro. Porque o inferno pode se abrir debaixo dos teus pés, mas se tua alma estiver firme, você se torna inquebrável. Você quer vencer? Então cale a boca da tua dor, porque enquanto você chora, o mundo te atropela. Levante, sem aplauso, sem plateia, sem milagre, só com coragem. Naquela madrugada, o homem que eu era morreu, mas não houve choro, não houve enterro. Só o som seco de uma alma que se recusou a ser vítima outra vez. Sim, eu fui ferido. Sim, eu fui deixado no escuro. Mas ali, parado no meio do nada, eu compreendi a verdade que ninguém ousa dizer. O silêncio de Deus é a prova final de quem você realmente é. Porque quando Ele cala, o inferno fala. E é nessa disputa invisível, entre a ausência e o abismo, que sua essência decide em quem vai se tornar. Naquela noite, eu escolhi. Não me tornei um sábio. Não virei um santo. Mas me tornei alguém que escuta o silêncio com reverência. Porque no fundo, o silêncio não era castigo, era linguagem. A linguagem de um Deus que não grita, porque Ele só fala com quem aprendeu a ficar em silêncio também. E naquele instante, eu ouvi não uma voz, não um versículo, mas uma clareza absoluta. Tudo o que morre em mim está me libertando do que eu não sou mais. O desespero morreu, a ansiedade morreu, a ilusão de controle morta. E o que ficou? Uma alma em ruínas, mas pronta para ser templo. Antes, a pedra onde me ajoelhei era fria como o abandono. Agora, a mesma pedra, agora era meu altar. Você não quer ser forte, você só quer que tudo volte a ser como antes. Mas deixa eu te dizer, o antes morreu. E se você não morrer com ele, vai se arrastar pelo resto da vida preso num tempo que já não existe. Você quer saber quando eu soube que tinha mudado? Não foi quando o céu falou comigo. Foi quando o inferno tentou me chamar de volta. E eu não respondi. Ali eu percebi que o silêncio que antes me destruía, agora era a minha armadura. Ele já não era ausência. Era a presença disfarçada.
presença de algo que só os que sangraram sem plateia conseguem sentir. A presença do inquebrável. Deus ainda não falou comigo, mas Ele me moldou no silêncio. E isso vale mais do que qualquer resposta, porque o que eu aprendi não se ensina com palavras, se revela na dor, se forja no abandono, se eterniza na alma dos que permaneceram. E foi então, naquele amanhecer sem milagres, que o ouvi de novo. A mesma voz rouca, oculta, mas agora familiar. Ele disse apenas isso. Agora você entende, o céu se cala, para que você se torne um eco dele na terra. Depois disso, nunca mais ouvi sua voz, mas ela vive em mim. Toda vez que alguém me pergunta como suportar a dor, toda vez que alguém me diz, eu orei e Deus não respondeu. E é por isso que te contei tudo isso. Se você sentiu o que eu senti, então você não está mais sozinho. Deixe esse eco alcançar outra alma perdida. Compartilhe, como quem acende uma vela em um templo apagado. E se quiser continuar ouvindo, o que só o silêncio revela, volte aqui, porque há outros, há mais. E todos estão despertando. A câmera se afasta lentamente. A pedra do início, agora altar. A respiração firme. O olhar não mais quebrado, mas selado. E então, num sussurro, aqueles que sobreviveram ao silêncio carregarão em si uma marca invisível. E quando os olhos deles se cruzarem, saberão: o vidente passou por aqui.